A religião e a mente. Capítulo 8. O amor de Cristo vivifica o ser tudo. O amor difundido por Cristo por todo ser é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca transmitindo cura. Por ele, são despertadas para atividades as mais altas energias do ser. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo, alegria que comunica saúde e vida. A ciência do bom viver, página 115. A obra de Cristo é curar os de coração quebrantado. O poder restaurador de Deus encontra-se por toda a natureza. Se uma árvore é cortada, se um ser humano se fere ou fratura um osso, imediatamente a natureza começa a reparar o dano, mesmo antes que exista a necessidade. Os agentes de cura se encontram de prontidão, e logo que uma parte se acha ferida, toda a energia se aplica ao trabalho da restauração. Assim é no domínio das coisas espirituais. Antes que o pecado criasse a necessidade, Deus providenciara o remédio. Cada pessoa que cede à tentação torna-se ferida, magoada pelo adversário. Mas onde quer que haja pecado, há um Salvador. É a obra de Cristo, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4, 18 e 19. Educação, página 113. A prescrição do Salvador para males mentais e espirituais. As palavras de nosso Salvador: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. São uma receita para a cura dos males físicos, mentais e espirituais. Embora os homens hajam trazido sobre si o sofrimento por causa de suas más ações, ele os olha com piedade. Nele podem encontrar socorro. Grandes coisas fará por aqueles que nele confiam. A ciência do bom viver, página 115. O Evangelho versus ciência e literatura. A ciência e a literatura não podem trazer à entenebrecida mente dos homens a luz que o glorioso Evangelho do Filho de Deus pode trazer. O Filho de Deus tão somente pode realizar a grande obra de iluminar a alma. Não admira que Paulo exclame: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. O Evangelho de Cristo confere personalidade àqueles que creem e torna-os vivas epístolas, conhecidas e lidas por todos os homens. Deste modo, o fermento da piedade é comunicado à multidão. Os seres celestiais conseguem discernir os verdadeiros elementos de grandeza de caráter, pois unicamente a bondade é por Deus estimada com eficiência. Fundamentos da Educação Cristã, páginas 199 e 200. O Evangelho cura os males da sociedade. O único remédio para os pecados e sofrimento dos homens é Cristo. Unicamente o Evangelho de sua graça pode curar os males que amaldiçoam a sociedade. A injustiça do rico para com o pobre e o ódio dos pobres para com os ricos. Ambos têm a raiz no egoísmo, e este somente pode ser desarraigado pela submissão a Cristo. Ele unicamente substitui o cobiçoso coração do pecado pelo novo coração de amor. Preguem os servos de Cristo o Evangelho como o Espírito enviado do céu e como ele trabalhem para o benefício dos homens. Então,
hão de se manifestar no abençoar e soerguer a humanidade, resultado cuja realização seria totalmente impossível pelo poder humano. Parábolas de Jesus, página 254. Perfeição, só com desenvolvimento harmonioso. O desenvolvimento do espírito é um dever que temos para com nós mesmos, com a sociedade e com Deus. Nunca, porém, devemos imaginar meios de cultivo para o intelecto às custas da moralidade e da espiritualidade. E é unicamente mediante o harmonioso desenvolvimento de ambas as partes, as faculdades mentais e morais, que se pode atingir a mais alta perfeição de cada uma. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 541. O levedo divino transforma a mente. Na parábola, a mulher colocou o levedo na farinha. Era necessário suprir uma necessidade. Assim, o levedo divino teve efeito. A mente se transforma. As faculdades são postas a trabalhar. O homem não é suprido com novas faculdades, mas as faculdades que possui são santificadas. Desperta-se a consciência até a imorta. Mas o homem não pode ele mesmo fazer essa mudança. Ela só pode ser operada pelo Espírito Santo. Quando nossa mente é controlada pelo Espírito de Deus, compreendemos a lição ensinada pela parábola do fermento. Os que abrem o coração para receber a verdade reconhecerão a palavra de Deus. É o grande instrumento na transformação do caráter. Revisão e Arauto, 25 de julho de 1899. A verdade evangélica provê firme propósito. Cada um de nós precisa ter uma profunda intuição dos ensinos da palavra de Deus. Nosso espírito precisa estar preparado para resistir a toda prova, a toda tentação, seja ela externa ou interna. Precisamos saber por que cremos, como o fazemos e por que nos achamos do lado do Senhor. A verdade precisa ser guardada em nosso coração, pronta a fazer soar um alarme e animar-nos à ação contra o inimigo. Os poderes das trevas abrirão suas baterias sobre nós, e todos quantos são indiferentes e descuidosos, que puseram suas afeições nos tesouros terrenos, e não se importaram de compreender os tratos de Deus com seu povo, serão vítimas fáceis. Poder algum, a não ser o conhecimento da verdade tal como é em Jesus, nos fará jamais firmes. Com isto, porém, um poderá perseguir a 1000, e 2 põe em fuga 10.000. Nossa alta vocação. Meditações matinais 1962, página 330. Confiar-nos a Cristo traz-nos paz. Todo o nosso futuro depende de nossa ação individual, de abrirmos o coração para receber o príncipe da paz. Nossa mente pode encontrar calma e repouso mediante o entregar-nos a Cristo, em que há poder eficiente. Tendo conseguido essa paz, esse conforto, essa esperança que Ele oferece à nossa alma, vosso coração se regozijará em Deus, nosso Salvador, pela grande e maravilhosa esperança que vos é apresentada, a vós como uma pessoa que reconhece o grande dom. Então, vos sentireis tão gratos que louvareis a Deus pelo grande amor e graça concedidos. Contemplai vosso ajudador Jesus Cristo, dai-lhe as boas-vindas. Convidai sua graciosa presença. Vossa mente pode renovar-se dia a dia, e é privilégio vosso aceitar paz e repouso. Erguei-vos acima dos acabrunhamentos e louvar a Deus por vossas bênçãos. Não levanteis barreiras de coisas objetáveis, para conservar Jesus afastado de vossa alma. Mudai a tonalidade de vossa voz. Não murmureis. Expressai gratidão pelo grande amor de Cristo que vos tem sido mostrado
e contínua a sê-lo. Carta 294, 1906. Demorar o pensamento em Cristo, prover estímulo. Se permitíssemos nossa mente demorar mais em Cristo e no mundo celestial, encontraríamos um poderoso estímulo e apoio ao ferir as batalhas do Senhor. O orgulho e o amor do mundo perderão seu poder ao contemplarmos as glórias daquela terra melhor que tão logo será nosso lar. Ante a formosura de Cristo, todos os atrativos terrestres se parecerão de pequenino valor. Revisão e Arauto, 15 de novembro de 1887. O conhecimento fortalece a mente e a alma. O que precisamos é de conhecimento que robusteça a mente e a alma, que nos torne homens e mulheres melhores. A educação do coração é de valor incomparavelmente maior que o mero saber dos livros. É bom, essencial mesmo, possuir conhecimento do mundo em que vivemos. Mas se deixarmos a eternidade fora de nossas cogitações, sofreremos um fracasso de que jamais nos poderemos reabilitar. A Ciência do Bom Viver, página 450. A mente e a luta espiritual. Nosso aperfeiçoamento na pureza moral depende de pensar retamente e retamente agir. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mateus 15, 11, 19 e 20. Os maus pensamentos destroem a alma. O poder de Deus para converter muda o coração. Enobrece e purifica os pensamentos, a menos que se faça um resoluto esforço por manter os pensamentos centralizados em Cristo. A graça não pode revelar-se na vida. A mente tem de ocupar-se na luta espiritual. Todo pensamento tem de ser levado em cativeiro à obediência de Cristo. Todos os hábitos têm de ser postos sob o controle de Deus. Carta 123, 1904. A preocupação do espírito, uma salvaguarda contra o mal. Como salvaguarda contra o mal, a preocupação do espírito com o bem vale mais do que inúmeras barreiras de lei ou disciplina. Educação, página 213. A imaginação pervertida produz trevas. Se os olhos da mente contemplam a excelência do mistério da piedade e a vantagem das riquezas espirituais sobre as riquezas mundanas, o corpo todo será pleno de luz. Se a imaginação é pervertida pela fascinação da pompa e esplendor terrenos, a ponto de que o ganho parecer piedade, o corpo todo será pleno de trevas. Quando as faculdades da mente se concentram nos tesouros da terra, elas se rebaixam e diminuem. Revisão e Arauto, 18 de setembro de 1888. A mente dirigida para o Criador, não para a exaltação própria. Se a este princípio, trabalhar para a glória de Deus, fosse dada a atenção que a importância do mesmo reclama, haveria uma modificação radical em alguns dos métodos usuais de educação. Em vez de apelar para o orgulho e para a ambição egoísta, acendendo um espírito de rivalidade, esforçar-se-iam os professores por despertar o amor pela bondade, verdade e beleza por suscitar o desejo de perfeição, em lugar de ser encaminhada às meras normas terrestres, ou ser movida pelo desejo de exaltação própria, que em si mesma atrofia e deteriora. A mente se encaminharia ao Criador, a fim de o conhecer e tornar-se semelhante a Ele. Patriarcas e Profetas, página 595 e 596. Águas vivas e cisternas rotas. Jesus conhecia as necessidades da alma.
Pombas, riquezas e honras não podem satisfazer o coração. Se alguém tem sede, que venha a mim. João 7,37. O rico, o pobre, o elevado, o humilde são igualmente bem-vindos. Ele promete aliviar os espíritos preocupados, confortar os tristes e dar esperança aos acabrunhados. Muitos dos que ouviram a Jesus estavam a prantear desvanecidas esperanças. Muitos nutriam algum desgosto oculto. Muitos ainda procuravam satisfazer seus inquietos anseios com as coisas do mundo e o louvor dos homens. Mas, obtido tudo, verificavam haver labutado para alcançar nada mais que uma cisterna rota, na qual se não podiam saciar. Por entre o brilho das festivas cenas estavam descontentes e tristes. Aquele súbito brado, se alguém tem sede, despertou-o de sua dolorosa meditação, e ao escutarem as palavras que se seguiram, seu espírito reviveu com nova esperança. O Espírito Santo apresentou-lhes o símbolo até que viram nele o oferecimento do inapreciável dom da salvação. O desejado de todas as nações, página 454. Necessária a união do empenho divino com o humano. O Espírito comunica a força que sustém almas que anseiam, lutam em toda emergência por entre a hostilidade dos parentes, o ódio do mundo e a consciência das próprias imperfeições e erros. A união do esforço divino e do humano, uma estreita ligação com Deus no princípio, no fim e sempre. Com Ele é que é a fonte de toda força. Eis o que é absolutamente necessário. Nossa alta vocação, Meditações Matinais 1962, página 149. Se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das próximas notificações e não se esqueça de deixar o seu like com gostei.